Realmente, esse ano de 2025 está sendo marcado por muitos acontecimentos, principalmente climáticos e geológicos. Como se não fosse suficiente a série de tremores que está assustando os gregos, enfim, ali na ilha Santorini, também a comunidade científica está de olhos na placa do Pacífico, a placa Juan de Fuca, na costa leste, ou melhor dizendo, na costa oeste americana, e até mesmo as autoridades estadunidenses já estão se preparando para um eventual terremoto ou onda de terremotos e possibilidade de enormes tsunamis. Eu vou passar todas as informações para vocês agora. Enquanto isso, a placa do Pacífico ela está se dilacerando, se abrindo, rasgando como se fosse um tecido podre, de uma camisa podre, está dilacerando. A comunidade científica não está conseguindo entender porque isso viola os padrões e as regras da geologia. E a placa Juan de Fuca ela faz o movimento, né? Já é uma outra placa que está interligada com a placa do Pacífico, né? E essa placa ela faz um fenômeno de subducção. Vou explicar tudo isso para vocês no monitor, mas antes das informações eu peço joinha, seu joinha, o like, é muito, muito, muito importante. E as autoridades, né, americanas estão prevendo, né, que a qualquer momento, ou nos próximos anos, pode acontecer um forte sismo com ondas de 30 metros de altura. Meus amigos, o planeta ele está passando por muitas e muitas e muitas transformações, né? Aqui no Rio de Janeiro faz um calor surreal, um calor nunca presenciado, insuportável. Com certeza está sendo o verão mais quente da história. Estados Unidos liga alerta para terremoto devastador associado a líquido que está vazando do fundo do mar, né? Então já é uma outra informação que já vou comentar a respeito disso, tá? Nós primeiramente vamos para as rachaduras, né, as trincas que estão sendo descobertas no Oceano Pacífico, né, bem na placa do Pacífico, que está se dilacerando. Isso foi descoberto recentemente. Cientistas descobrem que a Terra ela está se abrindo no fundo do Oceano Pacífico. Um estudo inovador, conduzido por cientistas da Turquia e também do Canadá, revelou que as placas tectônicas do Oceano Pacífico sofrem deformações significativas antes de atingirem as zonas de subducção. Ou seja, no português, para vocês entenderem, tá? Bem no meio, tá? Bem no meio. Ao invés das deformações serem em cada quina da placa, as deformações, as trincas estão surgindo bem no meio, porque bem nas bordas que as placas elas sofrem atrito, porque se colidem com as outras. Porém, as trincas, as rachaduras estão surgindo bem no meio da placa. A descoberta desafia a noção predominante da geologia de que as placas permanecem rígidas até o momento em que uma mergulha sobre a outra. Os resultados foram publicados na revista científica Advance Earth and Space Science, após uma extensa análise de 4 grandes platôs submarinos. O platô de Ontong, Java, Shatkai, Hess e Manihiki. Os pesquisadores identificaram rachaduras, falhas e estiramento nessas regiões, sugerindo que a deformação acontece ao longo do deslocamento oceânico e não apenas nas áreas de subducção. Então, vou mostrar agora as imagens, né? São ilustrações, vou ampliar um pouco mais. Eu acho que está dando para vocês verem, né? Então, observem, né? A placa do Pacífico, ela faz esse sentido, tá? Para cá, sentido Japão, sentido Sudeste Asiático, e ao mesmo tempo também parte dela faz um movimento contrário, em sentido América, Peru, Chile, né? E no meio, essas linhas representam trincas.
fraturas que os cientistas estão aí perplexos, porque acreditavam-se que era completamente rígida, né? E o que acontece, meus amigos? Esse estudo aqui, a comunidade científica, né, os geólogos, acreditam que não pode gerar tsunamis devastadores ali no meio da placa do Pacífico. Mas é importante ficar de olhos, né, como está escrito aqui nesse parágrafo, porque é algo ainda desconhecido. Então isso é uma novidade. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? O que eu quero dizer para vocês que essas descobertas recentes, isso aí são na verdade anomalias. Por isso que não se descobriram anteriormente. Então são anomalias que o planeta vem sofrendo e eu venho comentando com vocês. A possibilidade da placa do Pacífico estar trincando toda, provavelmente tem ligação com o manto em elevação, com o magma em elevação, provocando uma corrosão na placa, corroendo a placa está ficando mais fraca, mais debilitada. Então é importante observarmos isso, inclusive o padrão de tremores aqui também de frente com o Brasil, vulcões que estão surgindo de surpresa, como aconteceu em Mayotte na França. Os seguidores antigos se lembram quando eu falei a respeito disso, de um vulcão que nasceu de frente com a África, da noite para o dia praticamente. Tá? Então, ou seja, vulcões nascendo representam o quê? Fraturas na crosta e o derramamento de magma. Então, o que nós podemos entender é o seguinte, que é observar esse tipo de padrão e chegar na conclusão que estão acontecendo anomalias geofísicas no planeta, e até mesmo com risco de vida. Um exemplo é a Santorini, né? Aquela área está muito, muito, muito complicada e eu também estou receoso com o que pode acontecer naquela localidade. Mas voltando ao Oceano Pacífico, o que diz esse parágrafo? Hoje, pesquisadores descartam a possibilidade de tsunamis significativos decorrentes dessa deformação, uma vez que os eventos ocorrem bem no meio do oceano, longe das áreas habitadas. Mas, no entanto, alerta que o comportamento das placas tectônicas no Pacífico precisa ser monitorado de perto, pois o impacto dessas fragilidades ao longo do prazo ainda é desconhecido. Então, mesmo assim, precisa ser monitorado de perto, porque o impacto das fragilidades a longo prazo é algo ainda desconhecido. Tá? Então, esse estudo é novo para a geologia. A placa sendo dilacerada no meio, em várias partes. Né? Isso é bizarro, completamente bizarro. Tá? Agora, o que acontece? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que isso daí não é um bom sinal para os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, para o Anel de Fogo do Pacífico. Nova Zelândia, aquela área Tonga, Japão, todo o Sudeste Asiático, Java, Sumatra, Indonésia, Rússia. Do outro lado, Alasca, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, os países sul-americanos, né, com exceção do Brasil. Todo o Pacífico é uma bomba, uma super bomba. Inclusive já foi denunciado que bem na área de Tonga, Tonga se localiza, me parece, não me lembro, acho que se localiza um pouco perto do Japão. É a área mais fraca, onde a placa a placa é mais fraca. Se localiza na Fossa das Marianas. E agora, me parece que a Fossa das Marianas se localiza bem aqui, me lembrei o nome, bem próximo do Japão, me parece. E esses estudos mostrando a placa dilacerando, então faz sentido com os estudos, né, as denúncias da sociedade criativa de uma superexplosão, né, um rompimento de placa, né, uma superexplosão ocorrer bem na área do Japão. Tá? Então isso já está sendo monitorado, já não é à toa. Tá? E esse tipo de informação vocês não veem aí nos canais no YouTube, só aqui no canal Olhos no Céu. E agora, também falando do Pacífico, para vocês verem como que a área ali no Oceano Pacífico está meio complicada. Estados Unidos liga alerta para terremoto devastador associado a um líquido que está vazando no fundo do mar.
Observem esse líquido aqui já de imediato. Observem essa imagem, né? O líquido vazando. Esse líquido, ele serve como lubrificante das placas tectônicas. Esse líquido ele foi encontrado vazando em grande quantidade. O que significa isso? Sem lubrificação, a tensão que as placas acumulam está aumentando cada vez mais. Está aumentando cada vez mais e mais. Devido ao vazamento desse líquido. Então isso soa mais um alerta de que as placas já estão acumulando tensão há mais de 300 anos. No caso, a placa norte-americana, a placa do Pacífico, a placa Juan de Fuca. E a hora que desencadear o Big One, vai ser muito complicado os norte-americanos, quem vive na costa oeste dos Estados Unidos, suportar a série de abalos sísmicos, porque vão ser abalos assim muito extraordinários, né? Observe mais uma vez o líquido fluindo de fendas e buracos, rachaduras. Bom, então voltando ao estudo, vou resumir aqui. Em 26 de janeiro de 1700, a costa de Oregon, dos Estados Unidos, foi devastada por um enorme terremoto de 9. O tremor foi tão forte que chegou a provocar tsunami e atravessou o Oceano Pacífico e atingiu o Japão. Agora, os cientistas afirmam que há 37% de chance de um novo mega terremoto acontecer naquela região nos próximos 50 anos. Oregon, no oeste dos Estados Unidos, fica na chamada zona de subducção de Cascadia, uma falha tectônica de aproximadamente 1.100 quilômetros, se estende do norte da Califórnia até a Colômbia Britânica, no Canadá. É muito grande, né? Então esse alerta está sendo dado, vamos aqui ao alerta das autoridades, que é uma matéria um pouco grande, mas ali na placa Juan de Fuca. Alerta das autoridades. As autoridades locais têm enfatizado a importância da preparação para possíveis terremotos e tsunamis. Na última quarta-feira, dia 5, a governadora de Oregon proclamou o fevereiro como mês de conscientização sobre tsunamis e terremotos, incentivando medidas de preparação para a população. Os cientistas alertam que, embora não seja possível prever com precisão quando ocorrerá um grande terremoto, mas é essencial que a população e as instituições estejam preparadas. É um perigo real, mas é possível sobreviver se tivermos planejamento e infraestrutura adequados, disse a geóloga Laura Gabel, do Departamento de Geologia e Indústria e Minerais do Oregon, ao canal de TV norte-americano Coin 6 News. Especialistas recomendam a elaboração de planos e evacuação, a construção de estoque de suprimentos essenciais e o treinamento da população para saber como agir durante o tremor. Né? Então vocês estão vendo que rapadura é doce, mas não é mole e tem muito caroço nesse angu. Muito caroço nesse angu, né? Então, tudo está acontecendo no Pacífico. Tá? Agora observe essa imagem aqui. Deixa eu dar um zoom. Essa é a placa Juan de Fuca. Tá? Que ao mesmo tempo é comprimida pela placa do Pacífico, bem aqui. A placa Juan de Fuca está em vermelho. E amarela a placa norte-americana. Então essa placa aqui, Juan de Fuca, que inclusive também, né, ela tem chamado a atenção dos cientistas, né, porque está acumulando tensão, ela entra bem por baixo da placa norte-americana. Observem essa seta. Essa seta representa que ela faz esse movimento para cá. Então ela está entrando por baixo também, por baixo da placa norte-americana. E pode gerar também um forte sismo. Claro, se acontecer um forte sismo aqui, vai ativar a falha também de San Andreas. Então quem gostou das informações, seu like é muito importante. Inscreva-se no canal, aqui no Canal no Céu, o canal para os fortes. A verdade é para os fortes. O que é ciência, o que automaticamente muitos escondem, eu mostro aqui para vocês. Então você que gosta do canal, gosta do meu trabalho, se não recebeu notificações dos vídeos, eu sugiro,
frequentar o canal Olhos no Céu todos os dias para ficarem por dentro de novas informações. Até mais e até a próxima.